Tem a palavra o Vice-Reitor para a Inovação e Qualidade, o professor Diogo Casanova. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Acho que é boa tarde a todos. Temos alguns participantes vindos do Brasil, mas eu julgo que já é boa tarde no sítio onde estão. Queria, antes de mais, dar as boas-vindas a todos, cumprimentar especialmente e um cuidado especial ao antigo aluno da Universidade Aberta, o Michael, que nos vai ajudar hoje nesta sessão. E obviamente dar-vos boas-vindas a todos para esta sessão. O desafio que me proponho aqui a falar um pouco é sobre a flexibilidade da Universidade Aberta e tentar de alguma forma responder a algumas das questões que vocês foram colocando quando se inscreveram no evento. E como qualquer bom académico que sou, vou fazer uma apresentação rápida utilizando um PowerPoint, está bem? Espero que não se percam nesta minha apresentação, mas eu achei que era importante, até porque assim mostro-vos uma imagem que eu acho das mais representativas da própria Universidade Aberta, que é o Palácio, onde a Universidade Aberta se encontra fisicamente e onde a reitoria está presente, em Lisboa, e que, como o próprio nome indica, está aberto a todos os estudantes da universidade e a todas as pessoas interessadas em conhecer melhor a Universidade Aberta. A Universidade Aberta está sustentada, do ponto de vista da universidade e do ponto de vista da própria visão da universidade, em quatro grandes princípios, que vão responder, de alguma forma, estes princípios a algumas das vossas questões. Primeiro que tudo, uma aprendizagem centrada no estudante, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos como universidade é pensado em vocês, em estudantes da Universidade Aberta, no vosso caso, potenciais estudantes da Universidade Aberta. A ideia é de que nós não pensamos no conteúdo por si, mas pensamos na forma como vocês aprendem o conteúdo. E, portanto, nós centramos muito a lógica da aprendizagem no estudante. A flexibilidade, que é o tema principal desta sessão, a interatividade e a inclusão. E a questão da flexibilidade tem muito a ver com isto que vocês aqui veem. Isto é o mapa do mundo e os pontinhos vermelhos são os países onde as pessoas que estão hoje na sessão nos estão a visitar. Embora estando virtualmente, temos participantes de Cabo Verde, do Brasil, de Angola, Moçambique, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, França e Portugal, claro. Portanto, temos alunos de todo o lado, não direi do mundo, porque não temos da Ásia, não temos representantes da Ásia, mas temos representantes de 3 continentes, e temos representantes de 3 continentes. Isso é uma prática muito comum na própria universidade, ter alunos de vários países. Isso é possível, temos alunos de vários países do mundo, porque temos este modelo flexível de aprendizagem. Um modelo que é centrado no estudante, como há pouco vos dizia. Portanto, os estudantes têm a possibilidade de refletir sobre as suas próprias experiências, enriquecido por uma comunidade de outros estudantes com outras experiências. Imaginem o que é terem a possibilidade de discutir questões que estão a aprender, tópicos que estão a aprender com alunos vindos de outros países, de outras culturas, com outro tipo de contextos profissionais, porque grande parte dos nossos alunos já estão a trabalhar, já estão no mercado de trabalho, e, portanto, enriquecem as próprias experiências e discutem as diversas conteúdos que aprendem através das suas próprias experiências. Ter o feedback constante, quer do docente, quer também dos colegas que estão a estudar convosco, e a partir de elementos formativos, e temos a possibilidade de ter um contexto que é mais propício a interagir e a comunicar, porque temos a possibilidade de nos associar com colegas na resolução de problemas e das próprias atividades. Ora, o que é este conceito de flexibilidade e porque é que a Universidade Aberta é uma universidade que se vê a si própria como flexível? Por causa do próprio modelo pedagógico da universidade. O estudante pode aprender onde e quando quer. Tem a possibilidade de ele próprio gerir a sua agenda com base
nas suas próprias restrições do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Alguém perguntava se podem só estudar durante 2 dias e meio por semana. É precisamente por isso que o modelo pedagógico da Universidade Aberta foi desenvolvido desta forma. Foi para tentar responder aos diversos desafios profissionais e pessoais que vocês têm. Daí que seja um modelo tão adequado e tão pretendido por alunos mais velhos, porque os alunos mais velhos têm, por natureza, outro tipo de constrangimentos pessoais e outro tipo de compromissos profissionais. E, portanto, aqui não há uma limitação de horário. Vocês podem estudar à hora que pretenderem, podem colocar as vossas questões. Claro que não vão ter uma resposta imediata passado 2 ou 3 minutos, mas o contexto deste modelo, que é predominantemente assíncrono, permite vocês colocarem a questão e terem uma resposta a um período muito breve de tempo, quer de um estudante, de um colega, quer do próprio docente. E como há pouco falava, por ser um modelo assíncrono, permite que nós consigamos aprender com alunos brasileiros, com alunos vindos de Cabo Verde, com alunos vindos da China, com alunos vindos da Índia. Nós temos a possibilidade de aprender com outro tipo de estudantes, com outro tipo de culturas e com outro tipo de desafios. O modelo de aprendizagem da Universidade Aberta exige que vocês interajam com o conteúdo, exige que vocês interajam com a comunicação, com os fóruns, com os conteúdos que existem, com as atividades, e exige que vocês interagem com colegas e com os docentes. Está muito sustentado nesse modelo de comunicação, que permite um diálogo entre estes diversos atores da aprendizagem. Não está sustentado numa lógica unidirecional que nós vemos no contexto de ensino e aprendizagem tradicional das universidades, em que o professor fala e o aluno ouve. Aqui o que se pretende é que o aluno se envolva no seu próprio processo de aprendizagem e procure contribuir com algo novo e com algo diferente. E por isso é que a aprendizagem se torna mais rica, porque nós somamos a forma como o estudante consegue encarar a aprendizagem, nós somamos-la uma a uma e torna um conceito de aprendizagem muito mais rico do que ser só o professor a falar e a explicar a matéria. O professor tem um papel fundamental, porque o professor desenvolve as atividades, desenha as atividades, delinea as atividades e dá o feedback ao estudante. E por último, temos uma lógica também de aprendizagem inclusiva. Alguém perguntava precisamente essa questão de se fizerem um curso em ensino à distância, se o curso é adequado ao contexto laboral e se é bem visto pelas próprias empresas. E nós estamos num contexto, numa situação agora por causa da pandemia, em que o mercado laboral aceita com muito mais facilidade hoje em dia alunos que aprenderam em contexto online, em contexto digital, porque estão à procura desse tipo de competências. Alunos que conseguem se movimentar através de ferramentas de comunicação assíncrona, de ferramentas de comunicação síncrona, interagir com outras pessoas, saber comunicar através de linguagem escrita. Portanto, há um conjunto de competências que vocês vão desenvolver como estudantes da Universidade Aberta que não fariam da mesma forma em contexto presencial. E há uma maior sensibilidade neste momento para o mercado laboral, particularmente em que nós começamos a trabalhar cada vez mais remotamente. Por serem estudantes na universidade, vão ter acesso a um conjunto de recursos digitais e à maior biblioteca digital em Portugal, a BEON, que podem aceder a partir de casa. Portanto, vão ter recursos digitais das melhores e mais conhecidas revistas académicas do mundo, mas também vão ter acesso ao RECAP, que é o recurso de conteúdos abertos nacional, e também aos recursos educativos abertos, que são recursos digitais não necessariamente escritos. Por último, queria só rapidamente falar sobre a questão da avaliação, porque alguém fez perguntas na avaliação e eu estou certo que o Michael também vai falar um pouco sobre a sua experiência na avaliação, mas fizeram uma pergunta em relação à questão da avaliação e este é um assunto que eu acho que é muito relevante, porque o processo da avaliação da Universidade Aberta, ao contrário do que acontece muito nas universidades tradicionais, e eu fui estudante de uma universidade tradicional e fui professor de uma universidade tradicional também, está muito sustentado na avaliação contínua. E o que é isto da avaliação contínua? É que vocês vão ter vários elementos de avaliação ao longo do semestre em que vão aprender com base nos comentários que vão receber dos vossos professores.
Nós falamos de fólios digitais, que são basicamente documentos que vocês submetem, que podem ser reflexões, ensaios, recursos, e o objetivo é, quando submetem estes fólios digitais, vão receber feedback do vosso docente e vão aprender de que forma é que podem melhorar estes fólios digitais até à avaliação final. E isto é algo muito relevante no modelo pedagógico da Universidade Aberta e não é frequente no contexto presencial, onde normalmente existe um exame no final e vocês acabam por não ter essa preparação que nós vos damos aqui na Universidade. Ora bem, por fim, alguém perguntava que pode eventualmente mudar de país e se a Universidade Aberta seria uma universidade indicada para eles. Uma das áreas que a Universidade Aberta tem bastante orgulho nela própria é a capacidade de se regenerar e de se modernizar. E uma das áreas que nós estamos a apostar agora, neste momento em que vivemos uma situação de pandemia, é a possibilidade de uma avaliação e de um ensino e aprendizagem totalmente remoto, em que seja possível ao aluno ser avaliado digitalmente, sem necessitar fisicamente de vir a um campus ou de vir a um centro local de aprendizagem para realizar a sua avaliação. Portanto, este já é um processo que se tornou mais utilizado na própria instituição e que nós estamos a apostar de uma forma bastante significativa para os próximos anos letivos. Tornar a avaliação também totalmente remota, tal como é o processo de ensino e de aprendizagem. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. Estava só a ver se tinha parado mas julgo que sim. Sim. Vou passar então a palavra ao Michael São Lázaro, um estudante da Universidade Aberta, da licenciatura em Gestão. Ele é empreendedor, empresário e formador. Temos todo o gosto em ouvi-lo e que ele possa partilhar connosco a sua experiência, então, enquanto estudante da Universidade Aberta. Michael. Obrigado e boa tarde a todos. Vou tirar aqui uns minutinhos para fazer um enquadramento da minha passagem, do meu background pré-Universidade Aberta, para percebermos um bocadinho o que é que me incentivou a escolher a Universidade Aberta e como é que foi também o meu percurso. O objetivo da minha partilha, e depois quando houver aqui o espaço para perguntas, certamente irei acrescentar mais à medida que as perguntas forem sendo colocadas, é ajudar aquelas pessoas, aqueles participantes deste webinar que eventualmente estejam indecisos em optar pela Universidade Aberta, a darem um passo em frente. A Universidade Aberta foi, sem dúvida, um separador de águas na minha vida. Até hoje e eu costumo partilhar muito isto, sou orgulhosamente um ex-aluno, eu costumo dizer um aluno da Universidade Aberta, e sempre que posso sou provavelmente o primeiro embaixador da instituição, não só pelo que ela me acrescentou, mas sobretudo pelo potencial que eu vejo que tem de acrescentar aos restantes. Portanto, eu ingressei na Universidade Aberta em 2012, fui aluno da Universidade Aberta entre 2012 e 2016. Antes da Universidade Aberta, eu tinha estado numa instituição completamente diferente, uma instituição tradicional. Eu tinha vindo do curso de Direito da Universidade de Lisboa, ali na Clássica, uma instituição altamente conservadora, e rapidamente percebi que não era para mim. Até porque eu, quando saí do secundário, ingressei imediatamente no mercado de trabalho, comecei a minha vida muito cedo, casei com 20, 21 anos, comprei casa, comprei carro, portanto, todas aquelas coisas que fazemos pós-universidade, eu fiz pré-universidade, alterei a ordem, e isso veio-se a provar, veio a provar-se um grande desafio depois quando eu quis voltar a estudar, ali com 24, talvez 24, 25, ingressei no curso de Direito, principalmente porque queria fugir às matemáticas. Okay? A opção era ou Recursos Humanos ou Direito, e Recursos Humanos estavam fora de questão, portanto eu escolhi Direito, mas a minha primeira escolha sempre foi Gestão. Só que lá está, aquele medo que eu tinha das matemáticas fez-me optar por outras opções. Iniciei ou entrei numa universidade fantástica, uma instituição fantástica, no regime pós-laboral. Portanto, eu trabalhava das 9 às 6 e às 6h30 entrava nas aulas, às 11 saía, estudava até às 3, 4 da manhã,
às 8 da manhã acordava, entrava às 9 no trabalho, às 6 horas, portanto, aquela rotina que sem estudar já não é fácil, estudando menos fácil é. Então abandonei o curso, ainda antes de pensar em ingressar para... Lucília diz que fez uma formação comigo, excelente. Obrigado, Lucília. Obrigado pelo feedback. Na altura abandonei o meu curso de Direito, ainda antes de ponderar ingressar na Universidade Aberta. Foi quando, a pesquisar diferentes opções para voltar a estudar, foi quando conheci a Universidade Aberta e tinha um grande ceticismo. Era realmente muito cético ao modelo, era cético ao reconhecimento que a instituição tinha no mercado, era cético à minha capacidade de conseguir dar andamento com sucesso a esse novo desafio na minha vida profissional. E a verdade é que encontrei na Universidade Aberta todos os recursos que precisava para conseguir ter o sucesso que eu alcançava. Percebi rapidamente que o não ter aulas foi até uma mais-valia para mim, tendo em conta a minha fase de vida em que eu estava, não é? Trabalhador, tinha a minha vida pessoal também, casado, responsabilidades financeiras. O facto de não ter a obrigatoriedade de ter que estar 4 horas por dia em aulas, ainda que tenha que estudar, e isso tinha que acontecer, eu tinha que estudar diariamente, deixem-me só ligar aqui isto, eu tinha que estudar diariamente, tinha que dedicar algumas horas todos os dias para estudar, mas não eram horas de estudo mais aulas, eram horas de estudo somente. Depois na Universidade Aberta encontrei a metodologia certa para conseguir adaptar os estudos ou incluir os estudos no meu dia-a-dia profissional e pessoal. O que é que eu posso mais partilhar com vocês? Acredito que a Universidade Aberta hoje tenha avançado ainda mais face ao que era em termos de instituição e em termos de recursos na minha altura. Eu lembro que na altura cada cadeira que nós tínhamos um espaço de partilha e onde nós podíamos colocar as nossas questões, quer ao professor responsável, ao docente, quer aos nossos colegas. O apoio era fantástico, quer da parte do docente, quer por parte dos nossos colegas. E uma das coisas que o professor Diogo disse, e para mim foi fantástico, pelo facto de eu já estar a trabalhar, eu conseguir traduzir as experiências que eu tinha no mundo profissional, fora o mundo académico, consegui trazê-las para o meu mundo académico e vice-versa. Portanto, consegui fazer aqui uma mescla, uma interação entre estas duas áreas. Lá está, sempre que eu tinha dúvidas, sempre que eu tinha que colocar alguma questão, como o seu professor também disse, a resposta não era imediata por parte do docente, mas era relativamente rápida, e o facto de nós termos espaços virtuais onde partilhamos as nossas experiências e as nossas dúvidas com outros colegas em todas as cadeiras, fazia com que todo o apoio que eu precisasse tivesse ali, ao meu alcance. Basicamente é isto que eu tenho para partilhar. Foi uma experiência fantástica, não me canso de repetir. É uma solução para quem está atualmente no mercado de trabalho, uma solução muito válida. Quando eu ia a entrevistas, quando eu ia fazer o meu pitch, como a Virginia disse, eu tive uma empresa de formação onde eu tinha que vender os meus serviços aos meus clientes. Muitos deles ficavam curiosos, sobretudo curiosos, por perceber como é que funcionava a Universidade Aberta. À medida que os anos foram passando, eu percebi que a Universidade Aberta cada vez se tornava mais conhecida, cada vez tinha mais reconhecimento no mercado, e quando eu explicava o modelo de ensino, quando eu vendia, entre aspas, o modelo de ensino e porque que eu considerava que este modelo de ensino era uma mais-valia, a receptividade de quem estava do outro lado, podia ser um cliente, no meu caso eram diretores de recursos humanos e diretores de marketing, ou pode ser um recrutador, no caso de quem está à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Quando eu explicava o modelo de ensino e as vantagens que isso me tinha trazido em termos pessoais e profissionais, era sempre muito bem recebido e acabava por acrescentar ainda mais alguns pontos à minha apresentação. Também para reforçar uma coisa que o professor Diogo disse, o modelo de avaliação contínua foi uma mais-valia gigante que eu não estava à espera. Este modelo de fólios, como o professor disse, aproveito para reforçar, ou de trabalhos que nós temos que fazer no meio de cada semestre para cada cadeira, uma excelente forma de cimentar os nossos conhecimentos, uma excelente forma de nós conseguirmos alinhar o nosso plano de estudos, conseguimos perceber onde é que nos devemos focar mais, onde é que podemos focar menos para investir
noutras cadeiras. Portanto, é uma estrutura que, sem dúvida, para nós que somos adultos e que estamos no mercado de trabalho, é uma solução muito, muito, muito viável. Eu gostaria de reforçar que, embora seja um modelo muito flexível, embora seja um modelo que permita a qualquer pessoa estudar, é um modelo que exige organização, é um modelo que exige disciplina e é um modelo que exige um compromisso grande por parte dos estudantes. Acima de tudo, é um modelo que nos dá a oportunidade que outras instituições dificilmente terão, que é a possibilidade de nós nos conseguirmos formar ao nosso ritmo, ajustando o estudo àquilo que é o nosso dia-a-dia pessoal e profissional e não ao contrário. É a minha partilha. Assim um bocadinho à capela. Qualquer questão, depois estou aqui a dispor. Obrigado, Michael, pela experiência e pela partilha também. Então, neste momento encontra-se aberto o nosso espaço de debate, portanto podem colocar as vossas questões diretamente aos oradores, usando a câmara e o microfone, se assim o entenderem. Também podem usar o bate-papo para colocar as vossas perguntas e as vossas dúvidas. Há duas colegas da Universidade Aberta que estão aqui e que nos vão ajudar a esclarecer as vossas dúvidas, as que tiverem. Portanto, está aberto o espaço para perguntas e respostas. Alguma questão? Alguém quer dar o pontapé de saída? Não se acanhem. Então eu posso colocar. Sim, eu também ia colocar ao Michael uma questão, mas se quiser avançar, se calhar vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava aqui a pensar enquanto estava a falar, mas sim. Eu imagino, caso eu procurasse um curso agora, eu gostaria de saber, além do que leio, não é, no site, mas que nem sempre é fácil irmos de encontro à informação exata que nós procuramos, gostaria de saber como é que funciona o processo de candidatura e de seleção da Universidade Aberta. Eu próprio migrei do curso de Direito para Gestão e foi uma questão que me fez pesquisar durante horas e horas e horas e fez fazer muitos telefonemas para a Universidade Aberta. Portanto, é um modelo normal? Como é que funciona? O que as pessoas têm que fazer para se candidatar e ingressar neste regime? Fernanda? Eu ia pedir à Fernanda Mexia que nos pudesse então muito rapidamente dar aqui um apontamento. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, professor Diogo Casanova. Muito prazer em conhecê-lo, a partir aqui de Coimbra. Foi um gosto ouvir o Michael. Talvez estivesse um bocadinho distraída, mas não consegui saber qual o curso em que ele esteve ou que ele fez na Universidade Aberta. Fez gestão. Sim, senhor. Portanto, recuperando a pergunta que o Michael colocou relativamente às formas de candidatura, nós temos 5 formas de ingresso na Universidade Aberta. Acesso específico, acesso para maiores de 23 anos, mudança de par, instituição, curso e reingressos. Portanto, isto tudo está explicado na nossa página. As candidaturas atualmente são formalizadas online, já não são só na Universidade Aberta, são em todas as universidades. A nossa, se calhar, começou primeiro, e só para dar aqui uma nota, digamos assim, de vanguardismo às pessoas que nos estão a ouvir, nós fomos a primeira universidade a publicar notas online. Portanto, de todo o ensino superior público português, a Universidade Aberta foi a primeira universidade a tomar essa decisão e a colocá-la ao dispor dos alunos. Portanto, na altura, se calhar fomos um bocadinho mal vistos, e falo por mim, que quase que exigia aos serviços que me mandassem as pautas para as poder afixar aqui nos placares da delegação, e agora vemos que nenhuma pauta é afixada em lugar nenhum e todos os alunos têm acesso às notas que são publicadas relativamente aos exames que fazem. Portanto, para as pessoas que estavam nas condições do Michael, que já tinham frequentado o ensino superior, que já frequentaram o ensino superior, não precisam de fazer nenhuma prova de ingresso, é um processo meramente administrativo, precisam de uma declaração de matrícula da antiga instituição que frequentaram, digitalizá-la, digitalizar a cópia do cartão de cidadão e fazer a candidatura online na nossa universidade. Estamos cá para vos receber. Aproveito para acrescentar que é engraçado que muitas coisas que a Universidade Aberta fazia na altura e que não eram feitas nas outras instituições, entretanto tornaram-se quase que boas práticas.
não é? Porque hoje em dia o mundo digitalizou-se, inclusive o mundo do ensino, e hoje eu digo com muito orgulho que a universidade onde eu andei, a Universidade Aberta, estava 10 anos à frente das outras instituições. Eu ia lançar uma questão para os nossos oradores, os dois, e começando talvez com o professor Diogo Casanova, e depois ia pedir ao Michael também, que é um bocado aquela ideia que muitos dos candidatos que procuram a universidade colocam, uma questão que colocam, que é a ideia da solidão, que muitas vezes pensa-se que quem está no ensino deste se sente só e, portanto, porque não está numa sala com outros alunos, mas a ideia da solidão é uma ideia que persiste em muitas perguntas e muitas questões que são colocadas a um futuro candidato, ou alguém que queira ser um candidato de ensino à distância, no caso concreto de e-learning. Eu ia se calhar pedir ao professor Diogo Casanova e depois ao Michael que nos pudesse dizer se efetivamente se sentiu muito sozinho. Eu acho que o Michael vai ser a melhor pessoa para responder a essa questão, mas eu posso dar-vos a minha experiência como docente na Universidade Aberta e como vice-reitor. Aliás, já temos um conjunto de questões, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível, mas diria que a sensação de solidão e de isolamento que se tem no ensino superior é genérica, não é especificamente em relação à Universidade Aberta. Não tem a ver com o contexto de se passar para online e para um contexto digital que a pessoa se torna mais acompanhada ou menos acompanhada. Agora, há um conjunto de dispositivos que a própria Universidade implementou, em particular no âmbito do curso e do acompanhamento que faz dos estudantes, que procura precisamente responder a esse desafio. Mas não é por ser em contexto digital que o aluno se vai sentir mais isolado e mais desacompanhado. E eu diria também que as próprias estratégias pedagógicas que foram implementadas pela Universidade tentam encorajar o maior acompanhamento da parte do docente, mas também da parte dos colegas estudantes. E o Michael fez referência há pouco a isso, ao facto de ter aprendido muito com o envolvimento que teve com os colegas do curso, quer do ponto de vista curricular, portanto, no contexto da própria aprendizagem, quer depois nos amigos que se fazem ao longo do ciclo de estudos, ao longo do curso, que o acompanham depois mais tarde na sua carreira, quando deixam de ser estudantes da Universidade Aberta. Não, já está aqui. Eu reforço o que o professor disse. Eu, como disse, eu estudei numa universidade tradicional, estudei na clássica, eram milhares de alunos, e se calhar senti-me mais isolado, até porque eu já era adulto, embora muitos dos meus colegas também fossem adultos, mas muitos não o eram na altura. Portanto, eu não me enquadrei como acharia que me fosse enquadrar naquele modelo mais tradicional, e acabei por encontrar um grupo de suporte muito mais forte na Universidade Aberta. É verdade que estamos fisicamente sozinhos, não é? Eu estava aqui, o escritório era este, também era o mesmo, um bocadinho diferente, mas era o mesmo. Mas estava uma mensagem de distância daqueles colegas com quem eu tinha mais afinidade. Estava uma mensagem de distância do café. O que é o café? É uma plataforma ou é um fórum que nós temos no curso de gestão, onde todos os alunos de todos os anos estão ali, podem interagir naquele café virtual. Acho que se chamava o Cantinho da Gestão. É isso, Virginia? Não sei se era isso, não é? Era. Agora, por acaso, tem outro nome, mas no seu tempo, provavelmente quando fez o curso, devia de ser esse, sim. Pronto, que era o café virtual. Depois sim, era o café virtual, acabava por ser, é um espaço onde, de facto, se estão e se trocam ideias e se partilha, sim, mas continua. Traduzindo ou fazendo uma analogia para o que acontece hoje, era a nossa rede virtual, era a nossa rede social do curso de gestão. Mas em cada cadeira, fosse contabilidade de gestão, direito comercial, análise estatística, fosse o que fosse, nós tínhamos um fórum próprio da nossa turma, não é? Onde eu colocava as minhas questões, onde eu via as respostas dos meus colegas, onde os docentes também respondiam. Portanto, essa questão da solidão, eu acho que não se coloca. É uma adaptação, porque é um modelo diferente daquele que a maioria de nós está habituado, mas é uma questão que é facilmente ultrapassada. Eu lembro-me de estar a estudar de madrugada e ir à plataforma, ir aos fóruns e receber e ter respostas novas e quase receber respostas
imediatamente. Portanto, é uma questão que se ultrapassa com relativa rapidez. Mais facilmente para uns, mais para outros, mas com relativa rapidez. Mais alguma questão? Alguém queira colocar alguma questão? Existem aqui algumas questões No bate-papo estão a ser respondidas, sim, pelas nossas colegas, estão aqui a responder, portanto essas não valerá a pena porque elas estão a responder. Eu perguntava aos nossos participantes se querem interpelar os nossos oradores diretamente, alguém que queira colocar uma questão, é aproveitar. Boa tarde. Boa tarde. Estão-me a ouvir? Sim. Olá. Nelson, Desculpa, boa tarde. só agora que entrei, não, só agora que liguei o microfone. Eu queria fazer um comentário, eu queria que o professor Casanova e o Lázaro, portanto, fizessem uma análise daquilo que eu vou dizer, que é a seguinte. Eu fui estudante da Universidade Aberta desde 2012 também e continuo a ser, portanto, noutra área. Tirei uma licenciatura em Ciências do Ambiente e estou a tirar um complemento de Engenharia na área de Ciências de Ambiente. Aquilo que tenho constatado ao longo destes anos é que a Universidade Aberta melhorou em muitas situações, e porque o ensino é assíncrono, como vocês já o disseram, e muito bem, é uma oferta que os estudantes têm que não têm nas outras universidades. No entanto, há uma coisa que com esta nova vaga que nós estamos a atravessar da pandemia, as universidades adaptaram-se também ao ensino e inclusive fizeram os professores no ensino gravaram aulas que os estudantes veem em casa, portanto, quando podem, se bem que depois os exames são feitos, neste caso presencialmente, mas o ensino tornou-se assíncrono também em determinadas cadeiras, em determinadas universidades. O que quer dizer que as universidades se adaptaram àquilo que na Universidade Aberta é comum, portanto, era aquilo que se fazia. Na Universidade Aberta, o que se tem passado em muitas das cadeiras é que, pelo menos na licenciatura que eu tirei, que só é um curso técnico, nós tínhamos acesso à bibliografia, mas as aulas não são gravadas, ou seja, eu não ouço a explicação do professor. A maior parte das aulas não se dá a explicação, o professor não dá a explicação de viva voz, não é? Não tenho essa benesse. Não corre o risco da Universidade Aberta vir a ser ultrapassada pelas outras universidades nesta área, visto que eles aumentaram a oferta e a Universidade Aberta continua com a oferta, pronto, o ensino assíncrono. Esta é a minha pergunta, porque, sim senhor, a Universidade Aberta tem regenerado, como o seu professor disse, mas eu penso que deveria ir mais além nesta área, portanto, na área dos audiovisuais, cada vez mais também investir nesta área para dar mais a oferta, que ao fim e ao cabo as outras universidades estão-se a adaptar. Era esta a minha pergunta, professor. Muito obrigado. Obrigado, Nelson, pela questão. Se calhar respondeu, até porque é mais focada na questão mais estratégica e de planeamento da própria Universidade Aberta. Nelson, eu estou na Universidade Aberta há 6 meses. Iniciei a minha colaboração com a Universidade Aberta há 6 meses e vim de Inglaterra. Verifico que há aí alguém que também veio do Reino Unido. Vim de Inglaterra e a minha responsabilidade no Reino Unido tinha muito a ver com aquilo que estou a fazer neste momento na Universidade Aberta, que tem a ver com a inovação pedagógica e com a qualidade. Agora estou, portanto, no Reino Unido tivemos o processo de transição do presencial para o digital, que foi aquilo que aconteceu, de uma forma parecida com o que aconteceu com as universidades presenciais em Portugal, em que tivemos que passar, e eu julgo que percebi a sua pergunta, portanto vou tentar não me desviar da pergunta, vou tentar responder à pergunta que colocou e àquilo que eu vejo a Universidade Aberta fazer, que é algo no intermédio daquilo com o qual falou, que eu julgo que se pode enquadrar mais ou menos a meio.
que tem a ver com o seguinte. As universidades presenciais têm alunos que estão habituados a um contexto presencial e que têm disponibilidade para virem para um contexto presencial. Portanto, tipicamente, têm aulas das 9 às 5 e, portanto, quando se fez a transição do presencial das universidades presenciais para o digital das universidades presenciais, o que as universidades tentaram fazer foi adotar o mesmo tipo de modelo de ensino e convertê-lo para o digital da forma como eles estavam habituados a fazer, ou seja, fazer uma transição imediata de um conceito de ensino através de sala de aula tradicional para uma aula de Zoom, que é aquilo que nós neste momento estamos a fazer, e o professor utilizava, inclusive, muitas das vezes os mesmos PowerPoints e desenvolvia a atividade a partir do seu PowerPoint. Pode dizer que funcionou. A experiência que eu tenho dos meus colegas de universidades presenciais é que tiveram um conjunto de problemas técnicos. Muitas das vezes os alunos não conseguiam aceder à sala de aula, havia um conjunto de problemas de som, o próprio professor não se percebia muito bem, a gravação muitas das vezes não era colocada no Zoom, porque alguns professores gravavam, outros não gravavam, e deve conhecer um conjunto de situações que lhe foram contadas, mas esse elemento da atividade síncrona, e houve alguns de vocês que fizeram essa pergunta na questão que foi no formulário de inscrição para este evento, é algo que de facto implementa uma novidade no sistema de modalidade de ensino e de aprendizagem nas universidades portuguesas. Portanto, se eu lhe disser que a Universidade Aberta está a refletir sobre isso, é verdade. Está bem? Uma coisa diferente tem a ver com as aulas gravadas. E a aula gravada, não, para já é assíncrono, porque é uma aula gravada, e depois não assume que é um conteúdo que está gravado. É o mesmo que, por exemplo, um vídeo que deve ter, provavelmente, se é aluno da Universidade Aberta, os conteúdos da Universidade Aberta não se resumem a artigos para ler, também tem vídeos, também tem outro tipo de atividades. A gravação de uma aula acaba por funcionar da mesma forma. Portanto, aquilo que vai começar a ver agora, e a médio e longo prazo, é que começam a aparecer mais conteúdos multimédia e de vídeos nas próprias unidades curriculares. Agora, sempre sustentado maioritariamente no modelo de aprendizagem assíncrono, porque aquilo que nós pretendemos é responder à necessidade dos estudantes que não podem estar das 9 às 5, percebe? De tentar já garantir que há essa assincronicidade. Mas aquilo que coloca é uma questão relevante, é uma questão que a própria universidade, e eu como vice-reitor para a qualidade de inovação, estamos a refletir, inclusive com a própria Associação de Estudantes, que também tem vindo a interagir com a reitoria nesse sentido. Posso dar a minha partida, professor? Sim, força. Eu vou partilhar uma experiência minha na altura na Faculdade de Direito. A primeira coisa que os meus colegas repetentes, logo no primeiro ano, porque era uma taxa alta de retenção, a primeira coisa que me aconselharam foi comprar um gravador, porque os professores davam muito conteúdo e nós não íamos conseguir escrever nem metade, então íamos ter que gravar e depois voltar a ouvir. E eu comprei um gravador, não é? Gastei 100 euros, ou que foi num gravador, que é um gravador bom, porque eram auditórios de 300 pessoas, e eu tinha que apanhar a voz do professor que estava na frente do auditório. Tenho algumas aulas gravadas, inclusive, do professor Marcelo, que eu guardo como se fossem tesouros, que eram aulas fantásticas. E o que é que aconteceu? Chegou uma altura que eu comecei a perceber que eu tinha que duplicar ou triplicar o meu tempo dedicado ao ensino, porque eu ouvia as aulas na faculdade, eu ouvia as aulas em casa e eu depois tinha que estudar. Okay? E fomos aconselhados por vários professores a não gravar as aulas. Eles diziam, não gravem as aulas, porque vocês vão perder o dobro do tempo. Quando chegarem a casa, estudem, agarrem-se aos livros e estudem. E quando eu mudei, quando larguei o gravador, realmente tive muito mais facilidade em compreender o conteúdo. Não pelo que era dado nas aulas, porque nas aulas nós não tínhamos sequer a oportunidade, e estou a falar na clássica, não na Universidade Aberta, nós não tínhamos possibilidade sequer de colocar questões, as pessoas não deixavam. As pessoas diziam, não, nós estamos aqui para falar, vocês estão aqui para ouvir, portanto, estudem. E era isso que nós fazíamos. Quando ingressei na Universidade Aberta, essa era uma grande objeção minha, porque eu estava a contar que houvessem aulas gravadas. E não havia, só havia o livro. E eu, que tinha fobia às matemáticas, dizia, eu jamais vou conseguir fazer isto.
jamais vou conseguir fazer isto. Eu não vou perceber, eu não vou conseguir dar andamento ao meu estudo, então vou já desistir do início. Acabei por investir um bocadinho mais de mim logo no início e passado um semestre não senti grande falta das aulas, até porque se houvesse alguma coisa que eu não compreendesse no manual, eu disciplinei-me a avançar, okay? Tipo, vou avançar e depois volto aqui, coloco a questão no fórum e depois volto aqui, e disciplinei-me também a procurar proativamente de outra forma, vídeos no YouTube, outros fóruns, outros livros, caso eu não compreendesse o livro da cadeira. E eu acredito que isso acabou por me trazer uma grande mais vantagem em termos de tempo. Acabou por ocupar menos o meu tempo, acabou por me libertar esse mesmo tempo para outras atividades pessoais e profissionais e, sobretudo, disciplinou-me a interpretar vários modelos de comunicação. Não é? Alguns autores comunicam de uma forma mais clara, mais sintética, outros de uma forma um bocadinho mais extensa, mais analítica. Portanto, eu acredito que para alguns alunos pode ser um entrave, o facto de não haver aulas gravadas, mas também acredito que para a maioria de nós é uma mais-valia, será um ponto forte e que, tal como disse o professor, continuará a ser um ponto de destaque face às outras faculdades. A minha namorada teve agora uma formação de 3 meses, empreendedorismo, criação de empresas, algo do género, e eram 3 horas todos os dias, e eu estava aqui no meu escritório, eu trabalho em casa atualmente, e era assustador ver o quanto ela não queria estar ali, o quanto ela não queria estar nas aulas. Eram aulas via Zoom, e se eu lhe desse a escolher entre um livro ou estar nas aulas, ela preferiria ler o livro. Mas lá está, isto depois cada um terá a sua experiência. Esta foi a minha experiência com a mudança do modelo de ensino. Mas sabe, deixe-me só acrescentar aquilo que disse, Michael, porque eu acho que é importante até para os restantes participantes na sessão, porque de facto é algo que eu tenho vindo a discutir muito com os meus colegas da reitoria e inclusive com alunos da própria universidade. Portanto, a questão que o Nelson colocou é uma questão pertinente e é uma questão relevante, porque nós lemos muita coisa na comunicação social que nem sempre se adequa àquilo que de facto àquilo que de facto existe do ponto de vista mesmo das próprias estratégias de ensino e aprendizagem em contexto de ensino à distância. O ensino à distância sempre foi muito sustentado na ideia de atividade assíncrona. Não existem muitos modelos pedagógicos, eu até diria mesmo, provavelmente não existem modelos pedagógicos que sejam maioritariamente em atividade síncrona em universidade. E se me disser eu até gostava de conhecer, porque as grandes universidades de ensino à distância, a Open University, a Tabasco University nos Estados Unidos, no Canadá, as grandes universidades de ensino à distância sustentam a sua aprendizagem na atividade assíncrona. Mas vão para além disso. Eu acho que aqui o Michael colocou uma questão que eu acho que é relevante e o Nelson também colocou, mas de uma forma diferente, que tem a ver com o conteúdo. A Universidade Aberta, aliás, o processo de Bolonha assim o defende, a Universidade Aberta, nesse sentido, até foi uma das universidades pioneiras em Portugal, também aí na questão pedagógica, sustenta muito a forma de ensinar e de aprender nos objetivos de aprendizagem que os alunos têm de adquirir no final da unidade curricular. E aquilo que existe muito no contexto das universidades em Portugal, no contexto presencial, é aquilo que o Michael há pouco falava, é a disponibilização do conteúdo. É dar conhecimento ao aluno. Eu sou professor universitário, eu vou dar conhecimento ao aluno, eu vou-lhe dar muita informação. E o que acaba por acontecer é que depois o aluno não consegue distinguir o que é relevante e o que é acessório nessa informação. O que acontece no modelo pedagógico da Universidade Aberta, porque é sustentado numa atividade assíncrona, é que as atividades são focadas e centradas naquilo que é essencial. Daí que depois seja mais fácil quando se está a fazer os elementos de avaliação, porque se compreende mais facilmente a relevância daquilo que se está a aprender. Enquanto num contexto de atividade presencial, e agora estou a olhar para o Michael e estou a pensar no direito, que é claramente um exemplo disso, há tanta informação, há tanto volume de informação que é difícil compreender o que é relevante. Portanto, era só isso que eu queria deixar a ideia. No entanto, Nelson, continuando a reiterar que a Universidade está a refletir sobre de que forma é que pode incorporar mais conteúdos de multimédia, através de vídeos, através de podcasts, através de conteúdos mais interativos e dinâmicos nesse sentido, para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Eu disse isso no último slide que apresentei há bocadinho,
a Universidade Aberta é uma universidade que olha sempre para o futuro e tenta sempre regenerar os seus processos de ensino e aprendizagem, sustentados num modelo assíncrono, mas tentar sempre enriquecê-lo, nesse ponto de vista. Eu tenho aqui uma questão muito direta para o Michael e depois, se calhar, uma outra para o professor. Para o Michael, diz aqui um participante, gostaria de perguntar ao Michael se lidou bem com as matemáticas e contabilidades, visto serem cadeiras muito práticas. Sim, com algumas sim, com outras não. No primeiro ano, veio logo uma chapadona da matemática aplicada. Foi logo a primeira cadeira que eu escolhi deixar para trás. Escolhi mesmo deixar para trás. E foquei-me em todas as outras. Portanto, eu comecei logo, não foi do zero, comecei do -1. Mas consegui lidar com isso, até porque grande parte das cadeiras que me assustavam, a matemática era relativamente acessível porque era muito prática. E eu sou uma pessoa que precisa de coisas muito práticas e muito menos teóricas. Matemática aplicada, muito, muito teórica, mas, por exemplo, economia europeia, muito prática. Macroeconomia, equações matemáticas um pouco mais complexas, microeconomia igualmente, mas muito prático, muito para fundamentar comportamentos do mercado, por exemplo. Então, foi uma boa estratégia deixar as matemáticas, que tinham mais teoria, menos prática, para o final, e focar mais nas que eu tinha mais à vontade, vá. Entretanto, fiquei surpreendido, por exemplo, com a introdução à estatística, com a análise estatística, foi mais acessível do que aquilo que eu estava a pensar. Contabilidade, em termos matemáticos, não tem nada que saber mesmo. Eu, quando ouvi falar de contabilidade, também pensei, ai meu Deus, vai ter muita matemática. É matemática básica. Contabilidade, nós temos que estar mais focados nas regras contabilísticas do que propriamente nas equações matemáticas, é somar e subtrair. Um pouco mais, é saber qual é que é a classe de um custo, por exemplo, onde é que se coloca. Não tem grande complexidade em termos matemáticos. Portanto, ao início foi mais desafiante do que foi no final. Acabei por encontrar a minha forma, e mais uma vez, nisso, a Universidade Aberta foi uma experiência fantástica. Acabei por encontrar a minha forma de ultrapassar esse bloqueio que eu próprio tinha. Mas tenho dificuldades até hoje em matemáticas. Eu tenho aqui uma questão para o professor Diogo Casanova. Já foi respondido aqui no bate-papo, mas é uma questão que é muito recorrente e muito frequente, que perguntam se os cursos da universidade se têm empregabilidade e qual o grau de empregabilidade dos cursos da universidade. Portanto, a pergunta não era bem esta, porque já a colega já respondeu, mas a ideia é que também o grau de empregabilidade dos cursos da universidade tem-se a ideia que não é tão grande quanto os outros, por exemplo. Deixe-me tentar pegar um conjunto de questões que foram colocadas no bate-papo e depois vou chegar à empregabilidade mais tarde. A Universidade Aberta é a única instituição de ensino à distância, do ensino universitário português, do ensino superior universitário português e não universitário. E os seus ciclos de estudo, portanto, todos os cursos reconhecidos da Universidade Aberta, licenciatura, mestrados e doutoramentos, programas doutorais, são reconhecidos pela tal Agência para a Acreditação de Qualidade dos Ciclos de Estudo, a A3ES, que é uma entidade nacional que reconhece todos os ciclos de estudo conferentes de grau, quer das universidades públicas e das instituições públicas de ensino superior, quer também das instituições privadas, está bem? Portanto, isso significa que uma licenciatura em Gestão na Universidade Aberta tem exatamente o mesmo valor de uma licenciatura em Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa ou do Instituto Superior de Gestão, que é uma universidade privada também em Lisboa. Portanto, a qualidade científica e académica dos ciclos de estudo é exatamente igual. Obviamente, a reputação e o reconhecimento que pode ser dado por entidades patronais pode ser diferente. Por exemplo, se eu quiser contratar um engenheiro civil, existe aquela tradição de contratar o técnico à Universidade Técnica de Lisboa, que agora faz parte da Universidade de Lisboa. Isto não significa que os engenheiros civis, o técnico, sejam melhores do que os engenheiros civis da Universidade de Aveiro ou da Universidade do Porto.
Significa que existe essa reputação interiorizada de que a Universidade Técnica é a universidade com mais tradição para os cursos de engenharia. Se for uma licenciatura em Educação, já é um bocadinho diferente, já existem outras licenciaturas de Educação. Ora bem, a qualidade do curso é exatamente o mesmo. A reputação das universidades difere. Obviamente, se for uma instituição pública, em Portugal, e para aqueles que estão fora do país podem não ter essa noção de uma forma tão sistematizada, tipicamente as universidades públicas têm outro tipo de reconhecimento em Portugal, porque têm um sistema de acesso um bocadinho diferenciado. De qualquer forma, aquilo que eu queria deixar claro, mesmo em termos de empregabilidade, é que o facto da universidade ser uma universidade à distância acaba por se adaptar a um modelo novo de trabalho que nós temos hoje em dia na própria sociedade. Vocês já ouviram seguramente, já leram seguramente, ou ouviram na televisão, o teletrabalho, os novos desafios que existem em termos de emprego, os novos desafios em termos de competências digitais e de competências de inclusão digital. O facto da pessoa ser um aluno da Universidade Aberta faz com que desenvolva um conjunto de competências que um aluno do contexto presencial não desenvolve. Nós acabamos por saber escrever de uma forma diferente, sabemos comunicar de uma forma diferente, utilizamos um tipo de linguagem que as entidades empregadoras acabam por receber de uma forma muito diferente. Enviamos uma carta de interesse ou um currículo que acaba por ser desenvolvido por nós de uma forma diferente e desenvolvemos essas competências quase sem saber. Porque como diariamente estamos a comunicar verbalmente com um conjunto de outros públicos, acabamos por desenvolver esse tipo de competências que os outros estudantes acabam por não desenvolver. E as próprias entidades acabam por reconhecer essa competência. Eu vou-vos dar 2 exemplos muito rapidamente. Um tem a ver com a Microsoft, e com a Secretaria de Estado da Transição Digital. Ainda na segunda-feira reunimos com a Secretaria de Estado da Transição Digital e estamos em negociações com a Microsoft, em colaboração com a Microsoft, para desenvolver 2 pós-graduações diretamente com a Microsoft. Porquê? Porque a Microsoft vê na Universidade Aberta e no modelo de ensino da Universidade Aberta uma porta excelente para chegar a um tipo de público que se não consegue com o contexto presencial. E o segundo tem a ver com a SONAI, que é um dos maiores empregadores nacionais, se não o maior empregador nacional, que também está à procura com a Universidade Aberta de criar um conjunto de colaborações em relação a novos ciclos de estudo, a nova oferta formativa, mas também olhando sempre para os estudantes e para as competências que são desenvolvidas pela própria universidade. Portanto, há este interesse, e há particularmente este interesse agora, a partir deste cenário de pandemia que estamos a viver, porque há uma convicção dos próprios empregadores que nós vamos precisar de recrutar outro tipo de pessoas com outro tipo de competências. Acho que consegui responder a 3 perguntas numa só. Conseguiu muito bem. Michael, eu tenho ideia, queria acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante para si, Michael, mas se quiser... Há aqui 2 perguntas que eu também quero abordar, mas só para reforçar o que o professor disse, tal como eu disse há um bocado também, na minha altura eu tinha que vender a minha licenciatura quando ia a um processo de recrutamento ou quando ia a um cliente, não é? Licenciatura de Gestão da Universidade Aberta. Universidade Aberta, explica-me lá o que é isso. Hoje eu duvido que as empresas não saibam o que é a Universidade Aberta. Duvido que não tenham como referência o modelo de ensino da Universidade Aberta. E mesmo que não tenham, é muito fácil demonstrar as mais-valias da mesma. E tal como o professor disse, eu morei no Brasil em part-time, digamos assim, a minha ex-mulher era brasileira e eu passava 6, 7 meses do ano no Rio de Janeiro. Muitas vezes as instituições públicas não são vistas com tanto crédito quanto as instituições privadas. Cá pode acontecer precisamente o inverso, não é? As instituições públicas terem mais crédito do que muitas das instituições privadas em termos de mercado de trabalho. Portanto, por aí, creio que seja mais um ponto a favor. Qual é que era a pergunta que queria que eu respondesse, Virginia? É esta que é muito interessante. Estou com alguma dificuldade de perceber se vou conseguir integrar o modelo de ensino da Universidade Aberta na minha rotina diária. Podem descrever resumidamente o que pode ser uma semana de estudo para um hipotético aluno, fazendo referências aos elementos de transmissão de conhecimento utilizados pela Universidade Aberta? Eu acho que é interessante descrever uma semana de estudo de um estudante da universidade, a sua rotina. Eu posso, lá estar, dar a minha experiência, sendo que acredito piamente que cada estudante terá a sua própria experiência e criará, sobretudo, o seu próprio modelo de estudo. E vou aproveitar também para responder a uma pergunta que foi colocada pelo Luís Silva, mais no início do nosso webinar, que foi que conselhos é que eu daria a um estudante que entrasse agora no curso de gestão. E quer para o Luís, quer para, não sei se é SAI, acho que é SAI,
eu escrevi aqui. Um estudante esta questão que eu coloquei foi do Fábio. Foi do Fábio? Fábio Oliveira. Ok. Foi o Fábio Oliveira que colocou. Ok. Então, creio que seja mais ou menos a mesma pergunta, mas eu acho que um estudante que resolve integrar a UAB, independentemente da idade, independentemente da fase de vida que tenha, independentemente da rotina pessoal e profissional que tenha, a chave é muita organização no estudo, muita organização mesmo, mas a base dessa organização é dada em cada cadeira. Cada cadeira tem um plano de estudos definido, semanal, que depois nós podemos usar para criar a nossa organização pessoal. É preciso muita disciplina, sabendo que um dia que nós não estudemos, uma semana que nós não estudemos, uma cadeira que deixemos o estudo mais para a frente, vai acumular nas semanas seguintes, nos dias seguintes e nas semanas seguintes, e é preciso um compromisso muito grande. Eu lembro-me de ter jantares, ter aniversários, ter festas da empresa e dizer: eu hoje tenho que ir estudar, eu não posso ficar aqui até às 11 da noite porque eu tenho que ir estudar. E as pessoas dizem: mas estudar porquê? Podes estudar amanhã, o teu curso é assíncrono, tu não tens aulas, podes fazê-lo amanhã. Eu tinha que ter um compromisso muito grande com o meu estudo. No primeiro ano, 5 cadeiras foi muita coisa para mim. Levei ali tive uma avalanche de responsabilidades em termos académicos muito grande. Mas para mim, que não tinha bases de matemática, lá está, que não estudava também há alguns anos, há 3 ou 4 anos que eu não estudava na altura, tinha que voltar a recuperar o ritmo. 5 cadeiras foi muito, mas fio mais ou menos bem. No primeiro semestre não fiz matemática, no segundo semestre consegui fazer as 5 cadeiras. Nos anos seguintes fui adaptando à medida que ia tendo necessidade. Vamos supor que no primeiro semestre do segundo ano havia uma cadeira que era muito mais difícil do que as outras, eu deixava para recurso, o recurso não seria feito na primeira fase, seria feito na segunda, portanto não seria feito em janeiro, o exame seria feito em junho, eu tinha mais 6 meses para estudar. Portanto, havia uma flexibilidade muito grande, mesmo que eu tivesse muita dificuldade em fazer 5 cadeiras num semestre, havia uma flexibilidade muito grande de eu poder encontrar formas de contornar esse overload de responsabilidades em termos académicos. E é engraçado, eu fui procurar um caderninho que eu utilizava na altura, que era o meu caderno. Eu tenho sempre um caderno onde eu vou escrevendo as minhas coisas durante o dia, sejam frases que acho inspiradoras, pensamentos, tarefas a fazeres e por aí fora. E encontrei o que na altura era a minha tabela, ou o meu mapa de estudos. Isto está dividido por semana, está dividido por cadeira, sei que está um bocadinho desfocado, mas isto era algo que eu tinha que seguir. Esta é a organização que eu falo e que eu sugiro que todos façam. Portanto, lá está, 5 cadeiras pode ser muita coisa, depende de pessoa para pessoa. A minha sugestão é que se inscrevam no programa completo, e se virem que 5 cadeiras é muita coisa, deixem algumas para recurso ou deixem algumas para fazer nos anos seguintes. Mas arrisquem, shoot for the stars, como se costuma dizer. Virginia, deixa-me só acrescentar aqui uma nota ao depoimento do Michael, que é muito ilustrativo e que nem precisaria, digamos, da minha intervenção, e eu também não quero assustar as pessoas que querem vir para a Universidade Aberta, mas nós temos termos de medida de trabalho para a realização das cadeiras. Portanto, para só obter aproveitamento a uma cadeira, as pessoas têm que ter 10 valores. E para terem 10 valores, presume-se que têm que trabalhar 156 horas para realizar essa cadeira. Ou seja, avalia-se por ECTS o número de horas. Para obter um ECTS, as pessoas têm que trabalhar 26 horas. E para obterem 6 ECTS, que é o que tem cada cadeira, têm que trabalhar 156 horas. Ora, isto não é uma coisa para marcar num calendário como o que o Michael fez, claro. Há pessoas que conseguem fazer as cadeiras com menos tempo, mas isto é um parâmetro que está definido na Universidade Aberta e com o qual os alunos têm que contar. Portanto, se há gente que tem capacidade para fazer com menos tempo de estudo, muito bem, melhor, mais fácil. Mas se todos nós trabalhamos, temos família, temos casa, temos os horários difíceis de compatibilizar, é preciso também contar com esse tempo. Peço desculpa pela intervenção, que se calhar nem me competia a mim. Já agora vou também interrompê-la, e vou interromper o Michael e só vou acrescentar uma rápida adenda.
Obviamente a questão dos ECTS e da carga horária é transversal para todo o sistema de ensino superior em Portugal, porque é uma consequência do processo de Bolonha, que já devem ter ouvido falar, não é só uma cidade bonita em Itália, é também um sistema que permite regular o ensino superior na Europa. Uma grande vantagem em relação à Universidade Aberta é que não há expectativa, como o Michael falava há pouco, de vocês terem que fazer as unidades curriculares todas num ano. Não chumbam, não é? Não há o conceito de chumbar. E esse, do ponto de vista da própria vossa gestão de expectativas e de frustração, a Universidade Aberta não está à espera que vocês concluam o vosso ciclo de estudos em 3 anos, que é o que acontece nas universidades presenciais. Vocês têm essa possibilidade de saber jogar com a vossa própria disponibilidade e com os vossos próprios desafios profissionais e que, como há pouco o Michael dizia, fazerem então a própria vossa gestão com base nas vossas necessidades. Sr. Professor, já agora só também para acrescentar aqui e ser ainda mais específico. Eu na minha agenda, eu colocava todos os dias, pelo menos das 9 da noite à meia-noite para estudar, sendo que isso não acontecia todos os dias. Havia dias que eu começava às 11 da noite e sabia que acabava às 2 da manhã. Havia dias que eu não conseguia estudar e sabia que no sábado ia ter que compensar. Os meus fins de semana ficavam sempre livres. Mas procurava cumprir aquela agenda com muita disciplina e muito compromisso, sobretudo. Até às vezes mais compromisso do que disciplina. O meu sogro dizia uma coisa muito engraçada, não querendo assustar ninguém. Foi ele que me incentivou a voltar para a faculdade já numa fase adulta. Porque o meu sogro dizia-me que é importante para nós, sobretudo que estamos numa União Europeia, que não somos só Portugal, somos uma União Europeia, não é? Nós temos um curso superior, nós temos uma licenciatura. Eu dizia, eu não tenho tempo para estudar. E ele dizia-me, o que é que fazes da meia-noite às 6 da manhã? Eu dizia, durmo. Eu dizia, então estuda. E esse foi o critério que eu usei quando voltei para o estudo, quando voltei quando ingressei na faculdade e quando ingressei na Universidade Aberta. E que lá está, sem querer assustar ninguém, sem querer levar isto muito à letra, mas acredito piamente que todos nós, com mais ou menos tarefas e afazeres pessoais e profissionais, somos capazes de fazer uma unidade curricular, 2 unidades curriculares por semestre e aos poucos ir acrescentando valor ao nosso percurso académico. Muito bem, muito obrigada. Eu estou com expectativa que haja mais perguntas, para além daquelas que estão a ser colocadas no bate-papo. Perguntas direcionadas para os nossos oradores, quer o professor Diogo Casanova, quer o Michael São Lázaro. Mais alguma questão? Estão esclarecidos. Foi ótimo. Há aqui o Fábio Oliveira está aqui a colocar uma questão, se há videoaulas. Eu acho que não há videoaulas, posso confirmar que não há. Aliás, não há o conceito de aula. Portanto, não há o conceito de aula. Pode haver vídeos, de facto, e utilização de vídeos para apresentar um conjunto de atividades ou para utilizar vídeos de docentes da própria universidade. Portanto, isso há o conceito de vídeo. Agora, de videoaula e de aula síncrona, não existe. Muito bem. Mais alguma questão? Está aqui o Hugo Estrela, está a perguntar se existe um prazo máximo de anos para se concluir a licenciatura. O Michael e o professor, sobretudo o professor Diogo Casanova, creio que respondeu já a esta questão, não é? Não há um prazo máximo de anos para se concluir a licenciatura, portanto, esta pergunta já foi respondida, certo? Não vale a pena insistirmos nesta questão. E eu tenho a impressão que o Luís Silva deu-me a entender que queria fazer uma intervenção. Será assim, Luís? Sim, Ok. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Está no seu automóvel. Não está a conduzir, pois não, espero eu. Não, ando numas tarefas e isto, pronto, dá para conciliar as coisas, vá lá, menos mal. Eu só gostava de agradecer a partilha do Michael, realmente ajudou-me bastante. Pois, as questões que eu tinha já me foram respondidas e agradeço esta partilha. Indiscutivelmente isto dá-nos uma grande ajuda sobre as nossas decisões futuras. A questão que aqui se coloca indiscutivelmente terá que ser a prova de exame que irei tentar fazer, sendo que já não estudo matemática há 30 anos e a ver vamos como é que as coisas vão correr, mas se não for este ano poderá ser para o próximo, sem grandes expectativas, ou melhor, sem grande stress. Mas era só basicamente para agradecer os vossos esclarecimentos
que a mim serviram-me bastante e aliás servem como motivação. Basicamente não tenho assim mais nenhum reparo a fazer no momento. Muito obrigado por tudo, está bem? Obrigado nós, Luís. Obrigado, Luís. E já Muito agora, obrigada, Luís. acrescentando também, supondo que se candidata ao exame, não sei se o Luís terá que fazer o exame de matemática ou não, mas estudou, fez e não passou. Está muito melhor preparado para no ano a seguir limpar o exame. Muito melhor preparado. Portanto, não é tempo perdido, de certeza. Então, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? No bate-papo, creio que foram respondidas todas. Fernanda? Certo? Sim. Patrícia também. Patrícia, foram respondidas todas as questões, correto, Patrícia? Posso só dizer uma coisa, já agora, só para terminar a minha intervenção, já que parece que não há outras questões. É essa questão da questão que o Luís colocou e que o Michael respondeu. A Universidade Aberta é uma universidade muito... porque tem um tipo de estudantes muito diverso, muito diferente e com um tipo de desafios muito variado, acaba por se adaptar muito bem aos vossos problemas e aos vossos desafios. O Michael há bocado fez referência a isso. Nós temos alunos, de facto, muito diferentes, com percursos profissionais e pessoais muito diferentes e que acabam por se adaptar muito bem à Universidade Aberta por causa dessas diferenças que são bem acolhidas, quer pelos colegas, quer pelos próprios docentes, porque os docentes têm outro tipo de disponibilidade que não é tão frequente acontecer no ensino presencial tradicional. Tá bem? Portanto, não estejam com esse receio, o Michael há bocado fez essa referência, nós não estamos à espera que vocês terminem o curso em 3 anos, se fizerem ótimo, mas a Universidade está preparada para vos dar apoio durante o vosso percurso de aprendizagem, porque é assim que a Universidade foi desenhada e foi pensada, centrada no estudante. Tá? Obrigado. As perguntas aqui no bate-papo ainda continuam, mas eu creio que já foram todas respondidas. Eu não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, vou-vos dar mais um tempo. Está tudo esclarecido? E Luísa? Eu peço desculpa porque eu estou no telemóvel e não consigo. Estamos a ouvi-la, não a vemos, mas estamos a ouvir. Pronto, é assim, eu já estive no outro encontro que protagonizou há 2 dias, não foi? Pronto. Isto é o seguinte, eu sou estudante da Faculdade de Economia de Porto e falta-me um ano para terminar a licenciatura de Gestão. Pronto, há aqui sempre uns quês, não é? Sempre pessoas a dizer, olha, termina aqui, nós temos a feiras de emprego, as colocações são mais facilitadas, digamos assim, somos mais procurados e pronto, eu tenho tido assim alguns comentários um pouquinho mais pessimistas. E eu gostava de saber se existe essa vertente efetiva das feiras de emprego, esse acompanhamento depois um pouco dos estudantes no fim das licenciaturas e dos cursos. Luísa, portanto, a sua questão é, terminado o curso, se existe um acompanhamento como existe nas outras universidades de colocação no mercado de trabalho, é essa a sua questão, se bem entendi? Acaba por se organizar, sim, nas outras faculdades, que é o que eu tenho conhecimento, faz-se sempre aquelas feiras de emprego, acaba por sempre haver uma interação entre as empresas e a universidade. E basicamente era isto que eu queria saber, se aqui também existe isso, ou se há alguma hipótese de o fazer ou não, de todo. Pronto. Mas era para a Heloísa usufruir, não era para a Heloísa fazê-las, é para a Heloísa usufruir. Sim, usufruir, que é o que acontece, são os alunos que usufruem. Ok. O Michael consegue responder. Exato, eu não sei se alguém quer, se o professor quer responder, se o Michael quer responder. Talvez o professor, eu não me recordo, honestamente, tenho ideia que não. Mas talvez o professor saiba melhor que eu. Mas a universidade pronto, não sendo uma universidade física, sendo uma universidade à distância, tem algumas dificuldades de fazer o mesmo tipo de replicar os modelos de feiras de emprego tradicionais. Olha, é uma área que a universidade quer apostar e é uma área que a universidade vê com bons olhos um tipo de iniciativa, tipo webinar com empresas para divulgar aquilo que é feito pela própria universidade. Mas o sistema de feira de emprego é sempre um sistema complexo para uma universidade como a Universidade Aberta, porque repara que a Luísa saberá,
se já fez alguma feira de emprego na Universidade do Porto, que tem muito a ver com o contacto pessoal que vocês têm com as próprias empresas. E tentar replicar este tipo de modelo é sempre complexo, porque, quer dizer, não conseguimos, através de uma ferramenta de Zoom, criar 100 grupos individuais com empresas para que o aluno possa fisicamente se deslocar para a empresa e ir à procura Mas este modelo da feira de emprego virtual é algo que pode vir a ser interessante também para a própria universidade, mas é um desafio complexo do ponto de vista tecnológico. Talvez algo que até o Michael nos possa ajudar. Enquanto empreendedor, exatamente. Como empreendedor, talvez um modelo interessante que o Michael possa... Um bom desafio. É possível fazê-lo e há um bocado fez referência ao técnico. Uma empresa ou uma instituição que pesca muito no técnico é a Spark Agency, não é? Do Miguel qualquer coisa, de Braga, e ele faz muito, eles estão a fazer um modelo de Pitch Bootcamp virtual. Portanto, é possível fazê-lo. Em termos técnicos ou tecnológicos, eu não sei como é que funciona, mas certamente que se arranja quem ajuda a Universidade Aberta a modelar este modelo, salva a redundância aqui. Mas algo que acho que é fundamental, até na perspectiva da empregabilidade, estávamos a falar há pouco, é esta necessidade que a própria universidade tem de comunicar constantemente com as empresas e interagir com as empresas. Isso, de facto, nós estamos a fazê-lo e estamos a disseminar o próprio currículo dos estudantes e criar sinergias com as próprias empresas através dos cursos que a universidade oferece, quer de licenciatura, quer de segundo ciclo. Estamos a fazê-lo com o Microsoft. Havia um aluno prospectivo que falava há pouco do MIS, do Mestrado em Informações e Sistemas Empresariais, que também estamos a colaborar com o Instituto Superior Técnico. Trabalhamos muito estas sinergias com o desenvolvimento de recursos, em particular em segundo ciclo, de recursos que depois tenham aplicação prática nas empresas, portanto, com uma ligação muito próxima das empresas. Portanto, fazemos-lo de uma forma contínua. Bom, creio que vamos encerrar o nosso webinar. Não há mais questões, quer no bate-papo, não há mais perguntas diretas aos nossos oradores. Agradecer ao professor Diogo Casanova a disponibilidade e ter partilhado connosco este momento. Ao Michael São Lázaro, nosso muito obrigado também pela partilha. Um obrigado a todos os participantes, obrigado pelo vosso tempo e por terem estado connosco esta tarde. Muito obrigada também à Fernanda e obrigada também à Patrícia pelo apoio na retaguarda e então um bom resto de dia para todos. Muito obrigada. Obrigado e sucesso para todos. Até breve. Obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Então, mas isto ainda está...